Há um tempo atrás, em uma das minhas primeiras experiências como professor de dança de salão, eu me lembro que a professora que estava, digamos assim, sendo a minha mentora, dividiu a turma em dois e me deixou com os iniciantes lá, tentando pela primeira vez dar aula. E ela ficou com os alunos mais avançados. E eu estava lá dando aula, todo animado, tentando ensinar da forma como ela tinha me mostrado. Só que um aluno me fez uma pergunta que eu não tinha a menor ideia da resposta para aquela pergunta. E eu fiquei na hora meio que sem saber o que fazer. E não sei, acho que veio uma luz na hora. E eu, ao invés de demonstrar que não sabia a resposta para aquela pergunta, eu simplesmente olhei para os demais alunos e perguntei: o que é que vocês acham? O que é que vocês têm para falar sobre a pergunta que a aluna fez? Eu nem me lembro exatamente qual foi a pergunta. Mas aí, daquela pergunta despretensiosa que eu devolvi para a turma, eu comecei a ficar surpreso com o que aconteceu. As pessoas começaram a responder e elas esqueceram totalmente de mim. A partir de então, elas ficaram discutindo a respeito da pergunta que era muito interessante sobre samba de gafieira, e ficaram dialogando, um deu uma resposta, o outro questionou, o outro complementou, e eu fiquei assim em estado de choque, olhando, observando aquela situação e admirado com a saída que eu dei, meio que sem querer, para aquela situação, e isso ficou marcado para mim durante muito tempo. Tanto é que o vídeo de hoje eu queria te falar um pouco sobre esse recurso, que claro, a gente utiliza de forma proposital agora, naquele momento me tirou de um apuro, mas é uma coisa incrível que eu recomendo que vocês façam. Qual a dica? Sempre que um aluno fizer uma pergunta para você, você vai decidir se você quer responder, ok? E é normal, geralmente você vai querer dar a resposta dependendo da pergunta, mas às vezes eu queria que você fizesse o exercício de devolver a pergunta para os alunos. Você vai perceber que poderoso é sentir como a turma encontra uma solução para aquele problema, para aquela dúvida. É incrível porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de achar as respostas para as perguntas que são feitas. Mesmo que eu não saiba responder, o aluno ele pode não saber a resposta, mas ele vai meio que pensar, e naquela reflexão, no poder do coletivo, as dúvidas vão ser esclarecidas. E o mais interessante, você vai perceber que muitas vezes a resposta coletiva ela é mais valiosa e mais construtiva do que a sua resposta única, aquilo que você tinha imaginado inicialmente como uma resposta como professor. Porém, eu quero que você tenha paciência, deixe realmente por um tempo a turma dialogar, não dê a resposta imediatamente, não interrompa eles dizendo, ok, você está certo, ok, não, isso não. Até porque não é legal repreender um aluno que deu uma contribuição que não foi muito alinhada com o que foi perguntado. Então é importante mesmo que você dê um tempo, deixe eles questionarem, eles vão ficar muito curiosos para saber a sua opinião no final, você deixa isso fluir e no final você dá o seu parecer, então é isso mesmo, concordo, de fato isso é muito importante, o que fulano e ciclano pontuou, e aí as pessoas inclusive elas vão ter um excelente ganho na aula, sabe por quê? Porque elas vão interagir com a aula, sabe? Você vai sair daquela posição de professor, em que só você é quem dá as respostas, e você vai permitir com que o grupo inteiro interaja. Isso tem um poder incrível, você vai perceber que a sua aula, a partir daí, ela vai ficar muito mais leve. As pessoas vão começar a contribuir mais, vão começar a falar mais, vai quebrar totalmente o gelo, mais do que qualquer dinâmica que você possa fazer, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Quando você receber uma pergunta, avalie e às vezes devolva a pergunta para a turma, que você vai ver que resultados incríveis você vai alcançar com essa iniciativa bem simples.